Vivemos em um mundo onde o ritmo frenético do trabalho, as pressões do dia a dia e as incertezas do futuro podem transformar a própria existência em um fardo. Em tempos modernos, Chaplin mostrou um operário cansado e desinteressado em suas atividades repetitivas, sem espaço para questionar ou sonhar. Quase um século depois desse filme, será que a gente mudou tanto assim? E é pela busca de um ambiente profissional em que os colaboradores se sintam mais felizes e realizados que mudanças são exigidas no ambiente de trabalho. Afinal, não existe trabalho de qualidade quando não há qualidade no trabalho. Eu sou Samu Strazer. Eu sou a Luísa Minas. E no programa de hoje a gente vai falar sobre os novos paradigmas do mercado de trabalho. Pode ser? Pode ser. É isso aí, galera. Hoje eu tô aqui com mais uma convidada, Luísa Minas. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, tô muito feliz. Dessa vez, né, um pouco mais sério, vocês podem até ver pelo vestimento, peguei um blazer. Da última vez que a Lu veio aqui, a gente falou sobre ser fã, né? Uma grande fã que eu sou do Pode Ser, então... Então, a gente trouxe, inclusive, vários itens de coleção da Lu e tal. E hoje você tá no mood... Tô numa skin... Girl Boss, Yes, né? Girl Boss. Pode ser, gostei. Mas é isso aí, galera. A gente vai falar hoje sobre novos paradigmas do mercado de trabalho. E, nossa, essa frase, ela é muito grande, ela é meio truncada e tal, difícil de entender. Mas é assim, o mercado de trabalho muda, as novas pessoas entram, novas necessidades surgem. E aí a gente tá discutindo sobre um monte de coisa que a gente não discutia, né, no passado. Tipo, sim. O mundo vai mudando, né? E aí, obviamente, o mercado do trabalho também. Então, profissões que não existiam, hoje a gente tem. E profissões que existiam, deixaram de existir. Então, sim. E, sei lá, há 10, 20 anos atrás, nossos pais, eles não pensavam, tipo assim, nossa, e se eu trabalhasse de casa alguns dias da semana? Verdade. Isso nem era uma possibilidade e sei lá, ninguém era criativo o suficiente para pensar, eu posso fazer isso da minha casa, né? Não generalizando, mas a maioria da galera não tinha essa ideia. E hoje sim, né? Isso é uma questão. Hoje em dia, na verdade, é até um quesito que a galera procura, né? Lugares que aceitem, sei lá, 3, 4 dias presencial no máximo. Virou um quesito, assim, que a galera vai filtrando pelas empresas, né? Na hora de escolher um emprego. E eu acho que o interessante é falar é que, logicamente, pessoas da geração Z, os millennials, a geração da Lu, né? E procuram, né, Posso mais... falar que ano que eu sou? Só pra dar uma sofrida? Fala aí, Lu. Eu sou de 2004, gente. Caraca, Lu. Por onde estava Samuel Strazer em 2004? Nossa, assim, eu tinha 11 anos, Lu, então não era tão mais velha. Mas quando você começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar em 2011. 2011 eu tinha, não sei fazer conta, mas bota aí na Mas enfim, a Lu, bem novinha, sim, né? E tem essas questões que a geração da Lu procura no mercado de trabalho, mas não é só eles. Não. Muitas pessoas de outras gerações passadas, inclusive os nossos pais, pessoas da geração dos nossos pais, também procuram tem buscado esse conforto, esse conforto, essa diferenciação, sabe? Muitas pessoas no mercado de trabalho passando por problemas psicológicos, e é uma questão que antigamente não era discutida. O tal do burnout. O tal do burnout tá pegando todo mundo aí, tá cara. Geral. Desde a galera que tá quase aposentando até quem tá entrando no mercado de trabalho. Pois é. Então são questões, tópicos, né? Que está sendo discutido por aí. E, inclusive, empresas têm adotado algumas alternativas, né? Enquanto outras, aí já é a questão da dualidade, né? Tem empresas que acabam optando pelo conforto dos trabalhadores, né? Mas também tem empresas que acham que o melhor jeito é como sempre foi e é isso. Então... E assim, como pode ser, ele é sempre um compiladão dos principais dados e informações sobre o assunto, vamos seguir aqui a nossa pauta para falar sobre alguns desses paradigmas que, né, estão sendo discutidos hoje no mercado de trabalho, né? E não eram discutidos há um tempo atrás. Primeira questão, a gente já levantou um tópico aqui, que é a saúde mental. Né? Sei lá, se a gente falou do Charlie Chaplin na abertura. E claramente o operário de tempos modernos
teve um burnout. Teve um burnout. Porque Se aquilo tivesse nome naquela época, seria burnout. Porque primeiro que o cara começa a ter tique, né? Aí ele faz um movimento repetitivo ali e até a expressão dele, né, acaba mudando, ficando mais... E ele fica malucaço, né? Ele faz aquele movimento, depois ele começa a torcer o nariz do cara e vai fazendo aquilo. Então, assim, teve um burnout. Sim. E hoje é uma questão muito discutida no mercado de trabalho. A gente tem dados, inclusive, né? E uma prova, né? Essa relação com tempos modernos é uma prova que esse não é um problema atual, é uma discussão atual. Sim. Porque o problema de saúde mental no trabalho sempre existiu. Não é que essa geração ela tá mais frescurenta. Mas eu acho que a nossa geração também tem mais abertura de falar sobre Exatamente. esses temas. Exatamente. Talvez naquela época eles até tinham vontade de expressar o que eles estavam passando, mas acho que não tinha tanta abertura e compreensão da empresa, ou enfim, da fábrica, né? Ou sei lá, eu já escutei várias histórias do meu pai. Fulano ficou de saco cheio do trabalho e saiu fora. Tipo assim, essa pessoa pode ter passado por uma questão de estresse no trabalho, Sim. né? E aí, ficou de saco cheio. Mas isso é uma patologia, entendeu? Sim. Não, às vezes a pessoa só realmente enjoou, mas às vezes ela tá passando por pressões no trabalho, levando ela a um quadro de burnout. E assim, os registros de afastamento por ansiedade e depressão no trabalho, eles explodiram nos últimos 10 anos. A gente tem uns dados aqui para passar para vocês, que em 2024 foram quase 500 mil de afastamentos por depressão e ansiedade, né? É o maior número em 10 anos, né? E com um aumento de 68% aí nessa década. E isso levou, inclusive, o governo federal a protocolar, né? Aprovar uma nova lei, sancionar uma nova lei. Que agora vai ser responsabilidade das empresas, né? Cuidar dessas questões emocionais dos trabalhadores. Exatamente, saúde mental, porque é uma responsabilidade. Se a gente for pensar, a gente passa 8 horas do dia, assim, trabalhando, né? Às vezes tem hora de almoço, o pessoal almoça na empresa, mas é um período de descanso, mas, cara, a gente vive em função do trabalho umas 11, 10 horas, né? Transporte público, um monte de coisa estressante. É mais do que 1/3 do nosso dia. E, teoricamente, no outro terço a gente teria que dormir, né? Pelo menos 7 horas de sono. E aí sobra um pouco... Se também não tá dormindo, é mais um problema. É mais um problema. É uma questão. Mas aí a gente... não dá para isentar as empresas e, na verdade, nem as empresas, mas o ambiente de trabalho, a responsabilidade do trabalho da nossa saúde mental. Então, e na verdade, a gente acaba percebendo, inclusive minha mãe fala muito isso pra mim, você mal me vê, mal fica comigo, assim, muito tempo. E é real, a gente passa muito tempo entre nós e no trabalho, que a gente acaba esquecendo um pouco essa rotina, até meio que nos finais de semana, assim, a gente fica meio inseguro, eu pelo menos fico meio insegura de, sei lá, fazer alguma coisa que me deixe muito cansada, porque já é a semana toda, então... Tem isso. Não, é bastante. Aí a gente tem que estudar pra gente conseguir, enfim, condições de trabalho melhores, né? A gente ir crescendo profissionalmente. Então, nesse outro tempo que a gente não está trabalhando, a gente também está investindo parte desse tempo na nossa vida profissional. Então, acaba que, né, a gente tem que trabalhar mesmo. É como se a gente estivesse na selva. A gente ia ter que sair para caçar, para sobreviver. Então, a gente quer sim trabalhar, ter melhores condições de vida, ganhar mais e trabalhar com o que a gente gosta. Mas para isso a gente precisa investir essa energia. E também é um outro lance. Eu, por exemplo, eu trabalho e aí eu estudo à noite ainda. Então eu faço todo esse rolê. E aí, meu filho, chega às 11 horas da noite... Já tá desligando. A gente nem pensa, é só cama. Exatamente. E assim, só para vocês ficarem sabendo, essa lei é uma lei, né, de 2024. Ela foi sancionada sem vetos. E a ideia é que empresas criar, né, um certificado de empresa promotora da saúde mental, né, que é voltado para empresas que seguem critérios de promoção de saúde mental e bem-estar dos funcionários. E esse certificado ele vai ter uma validade.
A ideia é tipo assim, a empresa ela vai adotar algumas ações, essas ações elas vão ser validadas, né? Vai ter uma fiscalização, e só que esse certificado ele não vai ser para sempre, ele vai ter que ser renovado, né? Então todas as empresas elas precisam ter, vai ter um tempo para se adequar e tal, mas vai precisar ter e subsidiar aí essas ações de saúde mental, saúde emocional. Muito legal, até porque como eu falei, né, cada vez mais a gente busca por opções, né, de mais conforto no trabalho. Então, exatamente. Agora, partindo por parte das empresas, acho que vai facilitar para os funcionários, né? Exatamente. Inclusive, tem algumas empresas que dão apoio financeiro para fazer terapia, sim, né, e tal. Já vi também. Isso já é bem legal. Galera, a gente vai dar uma pausa aqui no nosso papo, mas daqui a pouquinho a gente volta para falar de mais coisa. Até mais. Já. É isso aí, galera. Estamos de volta com o Pode Ser. E Lu, um próximo tópico é o que a gente já falou no começo do programa, mas é a flexibilidade, né? De trabalho. É o trabalho remoto, é o híbrido, é o presencial. E, enfim, isso aí muita gente queria um diazinho de home office, sim, né? Muita gente, e inclusive, né, a gente estava até conversando antes, que tem gente que coloca, né, como opção, assim, só vou querer trabalhar nesse estilo, nesse formato, assim como empresas também só buscam trabalhadores nesse sentido, que consiga vir 3 dias e folgar 2, ou folgar não, né, trabalhar de casa. E tem essa questão, porque na pandemia a gente foi obrigado a ir para o trabalho home office, né? Várias empresas ou tiveram que parar a produção porque precisavam das pessoas presencialmente, ou tiveram que adaptar o trabalho, né? Sei lá, o hospital é um lugar de trabalho, sim, né? Não tinha como não ter. E não tinha como não ter no meio de uma pandemia. Então, teve que modificar as condições de trabalho, né? E adaptar, né? Mas outras... sei lá, o mercado. Não tem como ficar sem trabalhador ali para atender as pessoas. As pessoas têm que ir no mercado comprar as coisas. Então, precisou se adaptar ali o trabalho para atender essa demanda. Mas todas as outras profissões que não necessariamente precisavam, né, trabalhar presencialmente, precisaram ir para o home office. Mas... daí todo mundo foi pro home office e começaram a chamar isso de um novo normal. O novo normal. Mas agora... o jogo tá virando, né, Lu? Pois é, inclusive a Amazon, né, que é essa empresa mundialmente aí conhecida, ela optou por isso, né, voltar com a galera presencial 5 dias por semana. Então, antes eles trabalhavam nesse formato híbrido e agora 100% presencial durante os 5 dias da semana. Então, tem grandes empresas realmente que estão abandonando esse formato de pandemia, né, o novo normal, que agora... já não é mais tão novo, né? Agora é o velho normal. É o velho normal. E uma coisa maluca, Lu, é que assim, antes da pandemia, no mercado de trabalho se falava muito sobre a indústria 4.0, que assim, se aplica mais às empresas de produção, Fabril, que tem um parque Fabril e tal, mas atrelando isso com as empresas de tecnologia, né, com startups e tudo mais. E uma das características desse movimento, né, da indústria 4.0, que seria a 4ª etapa da Revolução Industrial, né, é você juntar as empresas, é você aproximar. Então, um exemplo que a gente tem aqui na cidade é o Parque Tecnológico. Então, o Parque Tecnológico ele é um centro de pesquisa. E dentro do Parque Tecnológico... recebe muitas startups. Tem startup, né? Tem empresa grande lá dentro. E por quê? É uma empresa do lado da outra. Então, às vezes, a empresa está lá querendo uma solução diferente e ele fala, nossa, a empresa aqui do lado, ela trabalha com isso. Será que eles têm alguma solução pra gente? Nossa, vamos lá no centro de pesquisa para ver se eles estão desenvolvendo alguma coisa? E agora eu me lembrei de uma coisa, Samu. Esse programa aí do Parque Tecnológico, junto com essas pequenas ou grandes empresas que querem fazer parceria com empresas maiores, se chama Cluster. É o cluster, sim. Então eles têm várias áreas. O cluster aéreo, por exemplo,
tem vários parceiros que são da Embraer. Então, Sim. eles recebem e fazem essa ponte, o que é muito legal também, né? Exatamente. Então, assim, essa era a ideia. Inclusive, antes da pandemia, o que estava muito na moda no ambiente corporativo eram os coworkings. Coworking. Nossa, a gente começou a pipocar coworking em tudo quanto é lugar. Para as empresas funcionava você pegar e alugar X postos de trabalho dentro de um coworking para funcionar, porque era uma agência de comunicação que era do lado de uma galera que desenvolvia site, e aí assim, eles conseguiam trocar serviço, informação, né? Então, isso era a moda na época. E aí chegou a pandemia e cada um para sua casa. Sim. Né? Aí teve que se reinventar também, né? O negócio que você falou do novo, né? Então, trabalhar isso e agora cada um na sua casa, né? É um pouco mais complicado também, até pela questão da criatividade, como você já tinha comentado. Tem ambientes que você precisa ter pessoas na sua volta, e, enfim, conversar com pessoas. Então, isso também foi um desafio, né? Meu, pra caramba. E assim, eu fui fazer uma matéria uma vez sobre um evento de indústria 4.0 lá no Parque Tecnológico. E aí o cara falava muito assim, muitas soluções, elas são... A gente encontra soluções no café. Então o cara para tomar um café, começa a trocar uma ideia com um cara de um outro setor, e aí do nada eles têm uma ideia e pronto, acabou. E aí, quando tá todo mundo em casa, que não tem esse ambiente, né? Só que eu me recordo também que os profissionais, não só as empresas, os profissionais estavam gostando dessa ideia. Eu achava o máximo a ideia de trabalhar num coworking. Então, tipo, nossa, se o jornal, eu trabalhava no jornal na época, ele for para um coworking, nossa, vai ser tão legal, porque vai ter outras empresas lá e tal. E para nossa área, né? Network, contato. Tal. Agora, todo mundo da área da comunicação quer trabalhar home office, verdade. Ninguém mais quer. E eu confesso que eu não me imagino como seria. Por exemplo, a gente aqui, né, tem o nosso trabalho de estúdio, né, externa, e eu não imagino como seria isso, por exemplo, procurar fazer as pautas, escrever os textos na minha casa sem pedir opinião ou sem checar tal informação, porque o ambiente de redação, né, o ambiente que a gente vive ali, ele é um ambiente muito propício a isso, né? Então a gente tem pessoas que têm intimidades com temas específicos e aí a gente acaba recorrendo a eles, então eu nem consigo imaginar, assim, nós da área da comunicação trabalhando nesse estilo 100% home office. Pelo menos não a gente que trabalha com produção de conteúdo diário, né? É bem complicado. E assim, a gente pegou uma matéria aqui que fala sobre essa discussão e entrevistou um especialista em mercado de trabalho, né? E esse cara, né, que no caso é o Rafael Ricarte, que ele é diretor de negócios de carreira da Mercer Brasil, ele coloca alguns parâmetros que as empresas precisam avaliar na hora de decidir como que vai ser, né, o trabalho da galera, esse regime, se vai ser 100% presencial, híbrido ou home office. E é basicamente 3 tópicos, né, que precisam ser avaliados, né, segundo ele aqui. Se a empresa tem a necessidade, né, de ser presencial, né, ou necessidade no caso de ser flexível, se ela pode ser flexível e se ela quer ser flexível. Então, assim, eu preciso dessa flexibilidade? Às vezes faz sentido, porque, vamos supor, uma empresa de tecnologia que desenvolve trabalha com um ramo de desenvolvimento muito específico, sei lá, software para empresas de logística. Essa mão de obra é muito específica. Se a sede dela fica numa cidade do interior e ela quiser que todo mundo seja presencial, talvez ela tenha dificuldade para encontrar mão de obra. Sim. Então, para ela, essa questão da flexibilidade é uma necessidade, né? E eu acho que também entra a questão das áreas que você pontuou. Que, por exemplo, existem hoje hospital, a área de saúde, a gente não entra nessa questão de necessidade, porque não tem como. Supermercados, agora, indo para essas áreas, né, de comunicação ou de até tecnologia, arquitetura, moda, às vezes a gente precisa também desse respiro. Por exemplo, me veio à cabeça aqui a questão da arquitetura. A pessoa que trabalha com isso, né, ela precisa de referências externas, ela precisa, né? Então, às vezes a flexibilidade é positiva para o trabalho dela. Para produtividade. Exatamente. E assim, ela pode adaptar a rotina dela às necessidades. Trabalhar de manhã, trabalhar à tarde, trabalhar um pouco num período, um pouco em outro período, né? Sim. Então, tem essas questões, né? E
E tem a questão do eu quero ser uma empresa flexível ou o meu código de cultura é diferente. E não é nem que flexibilidade é positivo e não flexibilidade é negativo. Às vezes você trabalha assim, se um médico for fazer uma cirurgia no coração da sua mãe, você não quer que ele esteja confortável. Tipo assim, você quer que ele esteja 100% focado, que ele estude aquilo, que ele esteja 100% acompanhando ela há dias ali no hospital, né? Então, algumas áreas de atuação, essa, entre muitas e muitas aspas, rigidez, ela faz sentido, né? Sim. Então, assim, as empresas precisam avaliar isso. E logicamente, também conversar com os próprios funcionários. Só que tem um outro dado aqui que mostra que as empresas elas não conversam com os funcionários sobre isso. Dá, né? Aí fica complicado. Então, essa pesquisa dessa empresa, a Mercer, ela fez uma pesquisa com 150 empresas grandes e médias, e essa pesquisa apontou que apenas 23% dessas empresas questionaram os funcionários sobre a preferência. Tipo assim, o que você acha? Seria melhor home office? Seria melhor híbrido? Né? Então, assim... Até porque, pensando no desenvolvimento da empresa, não tem como não pensar no desenvolvimento e produtividade dos funcionários. Então, por exemplo, o que às vezes é melhor para o Samuel e para a equipe dele, não vai ser bom para mim, mas pode ser bom para a empresa. Exatamente. Então, e aí, é uma matemática aí que é importante ouvir, né, os funcionários, sim. Porque basicamente 90% da empresa são quem está ali todo dia se dedicando, né? Não é só a chefia. Exatamente. Não, 99%, né? E é lógico, tem que ter entra a parte da empresa, dos objetivos, das metas nessa matemática, mas é o que você falou no começo, se a gente não tá bem para trabalhar, a gente não trabalha bem. Mas enfim, galera, mais uma pausa, né, Lu? Vamos fazer mais uma pausa, tomar uma água? Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Pode Ser, hoje falando sobre o mercado de trabalho, as novas tendências, o que tem mudado, né, Samu? É isso aí, e a gente falou bastante sobre esses dois tópicos nos blocos anteriores, né, que é essa questão do regime de trabalho, saúde mental, mas tem várias outras questões que a gente vai dar uma pincelada, que são discussões aí para o futuro do mercado de trabalho. A primeira delas é... Essa nova geração que tá chegando no mercado falar de mal trabalho... da geração da gente. Não, eu sou fãzaço de vocês são incríveis. Mas tá preferindo, né, um modelo de trabalho diferente e tal, mas como eu falei no começo... Com mais autonomia também, né? Com mais autonomia, mas como eu falei no começo, não é só isso. E um modelo de trabalho que a gente tem tido... um grande crescimento atualmente são os freelancers. Então, assim, tem alguns dados que apontam que pessoas freelancers, elas não são funcionárias fixas das empresas, né? E têm ganhado muito dinheiro com isso, inclusive. Tem um estudo, inclusive, realizado pela Upwork em 2023, que fala justamente isso, né? Alguns freelancers americanos que ganham até $150 mil, né? Eles prestando serviços de programação, marketing e tal, a maioria deles, né, era da geração Z, 52%. Então, essa é a questão. Tipo assim, $150 mil por ano, vamos pensar na realidade dos Estados Unidos. É um grande de um salário, não comparando com o real, porque se comparar com o real, se tá ganhando $2 mil por mês, já tá incrível para nós. Sim. Mas assim, para eles, $150 mil no ano é um salarião. Sim. Entendeu? A pessoa, ela tá ganhando, tipo assim, $15 mil por mês. Então, é um salário muito bom pro americano. E a maior parte, né, como a Lu falou, é da geração Z e dos millennials. Então, a gente tem essa questão que a pessoa, ela quer projetos com prazo. Né? Inclusive o Vistyle, o nosso produtor, ele trouxe um dado aqui pra gente de uma pesquisa que apontou que a média de permanência da geração Z no trabalho, né, numa empresa, é de 9 meses.
Essa rotatividade vem junto com essa questão da autonomia que eu falei. Então, acho que também, não sei se posso usar esse termo, mas está muito na moda a gente ter essas pessoas com o próprio negócio. Sim. Ou então os influenciadores, que acabam sendo pessoas que trabalham por conta e que optam por isso. Então, muita gente deixando aí os empregos convencionais, né, e optando por freelancers ou pela questão da autonomia, né? Eu vou trabalhar quanto eu quero e quando eu quiser. E é isso, né? Com as suas próprias metas. A gente teve, né, nos últimos anos, anos seguidos de aumento na abertura de CNPJs. Então, assim, pessoas realmente criando suas próprias empresas e tal. Então, é uma questão pela possibilidade de ser nômade digital também. Então, Samu, a nossa geração também está muito ligada a buscar algo que seja representativo pra gente. Sim. Então, acho que a gente também entra numa questão de cultura, né, organizacional dentro das empresas. Sim. Então, a gente busca também por isso, um ambiente que realmente a gente se sinta representado de alguma forma. Às vezes, assim, a pessoa, né, cultura organizacional é um tópico muito importante atualmente. Então, às vezes você gosta de fazer um trabalho, sei lá, um editor de vídeo. Eu gosto de editar vídeo, é uma área que eu quero me especializar, eu sou bom nisso, beleza. Mas não faz sentido estar dentro de uma empresa que tem uma cultura organizacional diferente da sua. Mas se você faz um freela, você só vai pegar ali, é para fazer uma vinheta e tal, é para fazer alguma outra coisa. Então, você não precisa absorver a cultura organizacional da empresa. Sim. Você tem o seu modo de trabalhar, você vai ter que entregar e pronto, acabou. Então, tem essa questão aí de estar alinhado. Que você realmente quer, né? E que você acredita e tal, trabalhar da maneira que você quer. E outra questão muito forte é a questão de diversidade e inclusão. Sim. Né? Então, no mercado de trabalho, eu já tive que fazer processo seletivo de pessoas e várias delas perguntam, assim, por exemplo, algumas mulheres que eu entrevistei perguntavam, mas só você é um homem que está em um cargo de chefia. Todos os cargos de chefia são homens? É uma pauta importante também, que tem a ver também com a nossa geração, mas eu acho que já é uma luta de bastante tempo, assim. Sim, então, que é super importante. Sim, e cada vez mais as próprias empresas também estão se preocupadas. Preocupadas com esse tópico. Exatamente. E assim, ainda bem, aqui na TV não, a gente tem chefes mulheres aqui, a Fran coordena o jornalismo e tal. A Marcinha, a Gi. Mas é uma questão super importante, todas as questões de diversidade, né? E então é uma pauta que está bastante latente, né? Inclusive a gente fez uma estação mercado sobre diversidade nas empresas aqui. Olha. É um programa inteiro falando sobre diversidade, que é uma questão bastante importante também. Vale a pena conferir, né? Vale a pena conferir. A gente vai deixar o link aqui para vocês. E é lógico, né? Como que vai ser o futuro do trabalho? A gente não sabe. A gente só sabe que essas questões elas estão sendo discutidas e provavelmente vão pavimentar aí o futuro do mercado, vão mudar muita coisa ainda vai acontecer. Pois é, como a gente já observou, né? Mudou tanta coisa e a gente ainda nem sabe o que vai acontecer, né? Exatamente. Mas, Lu, muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre uma honra estar aqui. Seja sempre no muito Pode bem-vindo. Ser. E quero voltar mais vezes. Volte sempre, a porta da casa tá aberta. Olha, eu vou fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou sair de férias. Prometendo em vídeo, gente, grava essa... E aí você vem aqui apresentar também com a Vicky um programa. Eu vou ficar muito feliz, eu juro. Eu sou muito fã do Pode Ser, gente, você não tá entendendo. Muito obrigado, Lu. Valeu, gente. E, pessoal, muito obrigado. Não esqueçam aí de assistir os outros vídeos da nossa playlist. A gente se encontra aqui na próxima semana. Tchau. Tchau, tchau.